Olá, em complemento ao vídeo anterior, agora apresentarei para vocês algumas ferramentas que o QGIS oferece para correção automática e semi-automática também de erros topológicos que eventualmente vocês tenham já na vetorização de vocês. Porque digamos que vocês já estejam com dezenas, centenas de polígonos vetorizados e que podem ter eventualmente uma lacuna pequena ou uma sobreposição pequena. Às vezes é complicado visualmente identificar esses erros. Então, vou apresentar para vocês três ferramentas que vocês podem utilizá-la. Duas delas são ferramentas que são complementos do QGIS, que são instalados nativamente no programa, só que elas não são ativas por padrão. A gente ativa esses complementos, vindo em complementos, gerenciar e instalar complementos. E temos essas duas funções, checar geometria e verificador de topologia. Vejam que eles têm, inclusive, dizendo que eles são um complemento núcleo, não dá para desinstalar eles. Eles vêm instalados, só que eles vêm assim, desativados. Tá? Eu vim aqui primeiro em instalados, não venham aqui em tudo, tá? Venham em instalados e marquem checar geometria e verificador de topologia. Feito isso, agora na aba vetor, nós temos a opção das duas funções que nós habilitamos nos nossos complementos, verificar geometrias e verificador de topologia. Como a gente falou de topologia no vídeo anterior, eu vou acessar primeiro esse verificador. Quando eu clicar, ele vai abrir aqui na minha porção inferior direita, pode ser que no computador de alguém abra diferente, essa caixa, que é o painel verificador de topologia. Posso arrastar essa caixa, encaixar de outra maneira esse painel, tá? Vou manter, opa, só um ajustezinho aqui, pronto. Vou manter esse painel aqui, tá? E como é que esse painel de verificador de topologia funciona? Eu tenho que criar regras para ele entender qual verificação de topologia eu quero. Essas regras a gente adiciona nessa chave configurar. E aqui tem algumas regras que eu tinha adicionado anteriormente. Vou excluir elas para fazer passo a passo, né? Como é que eu vou configurar a regra? Eu vou dizer para qual camada eu quero a regra. Por exemplo, a camada de polígono que a gente estava editando anteriormente. Então, para a camada polígono, eu tenho algumas regras de topologia e eu posso selecionar, por exemplo, que elas não devem se sobrepor. Tá? Eu não posso, não quero que existam polígonos sobrepostos. Eles podem compartilhar o mesmo limite, mas não podem, em hipótese alguma, se sobreporem. Clico no mais. Então, adicionei esta regra de não sobreposição para a camada de polígono. Posso adicionar uma nova regra para a mesma camada. Então, posso ter mais de uma regra aplicada. Eu posso agora colocar que não devem ter lacunas, ou seja, não podem ter aqueles vazios entre elas. Eu quero que sempre estejam juntinhos. Tá? Posso ainda adicionar uma outra regra, que seria, no caso, não devem ter geometrias inválidas, por exemplo. Tá? Feita a configuração das nossas regras e elas ativas, se essa caixinha estiver desmarcada, ela não está ativa, eu dou um OK. E agora, para eu verificar se para a camada para a qual eu adicionei minhas regras, se existe algum erro de topologia, eu clico neste primeiro botão, que é validar tudo. Feito este clique, ele vai mostrar aqui os erros que existem. Tá? Ele já me mostrou aqui que tem erro de sobreposição e erro de lacuna, que é exatamente o que a gente visualiza aqui. A gente percebe até que ele destaca onde esse erro está. Tá? Ele está destacando esse erro porque essa caixinha aqui embaixo, Show Errors on the Canvas, né? Mostrar o erro na renderização, no desenho em si, enfim, está ativada. Se eu desativar, ele desativou. Tá? Então, posso clicar em um erro
ele me mostra qual polígono está sendo afetado, né? Vejam que o polígono que está sendo afetado é esse aqui. Então, para facilitar a gente visualizar onde esse erro está, marca e a gente percebe que aqui, agora eu vou desativar o Show Errors, que ele vai ter uma lacuna, né? Aparentemente tem uma lacuna aqui nesse segmento e tem uma lacuna nesse outro, tá? Que na verdade é a sobreposição, tá? Como é que a gente vai resolver isso? Algumas maneiras, tá? Eu posso vir aqui na minha ferramenta de vértices, fazer uma espécie de ajuste manual com a ferramenta de aderência ligada. Vou procurar fazer a aderência. Opa, não estava para segmento, por isso que não aparecia. Ó, então, vou dar aqui um zoom generoso. Por exemplo, aqui arrastei o meu vértice, né? Aliás, eu arrastei foi o de baixo, tá? Vamos arrastar o nosso vértice aqui. Acho que ele está com... Ah, é porque ele está exibindo aqui o erro. Vou arrastar meu vértice para cá. Finalizei, tá? Então, acho que ele está com um probleminha de renderização aqui, certo? Eu já arrastei o meu polígono e ele continua exibindo o erro. É só a renderização do erro que existia aqui antes, tá? Então, ajustei meu polígono, vou rodar novamente. Percebam que agora eu não tenho mais esse erro, né? Fiquei com outro erro que ele mostra aqui ao lado, tá? Então, teria que fazer algum ajuste aqui. Por vezes, é complicado a gente ficar fazendo esses ajustes com a ferramenta de vértice. Por vezes, é preferível você verificar o que é que aconteceu de errado na sua vetorização, tá? Você pode, muitas vezes, selecionar o polígono, tá? Deletei aquele polígono ao lado, ó, não estou com erros mais. E vetorizar novamente, tá? Até que você não esteja com erro topológico. Vou criar novamente aqui meu polígono. Um exemplo aqui, né? Digamos que eu queira fazer ele nesse espaço. Finalizei meu desenho. Vou verificar se tem erro topológico. Ainda existe erro topológico. Ah, mas você está usando a tolerância. Ainda assim, pode ser que existam erros topológicos, tá? Então, é uma coisa que tem que ser verificada, tá? Porque esses erros podem dar problemas na hora de utilizar funções que a gente utiliza para recortar esses polígonos, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, tá? Outra maneira de fazer a correção de erros topológicos. Vou vetorizar, inclusive, aqui um polígono por cima desse outro, tá? Só para gerar uma sobreposição. É a gente utilizar em vetor, verificar geometrias. Não é mais o painel do verificador de topologia. Aqui já é diferente, ó. Eu vou marcar para qual camada eu quero verificar e eu tenho uma série de opções de validação dessa geometria, tá? A gente pode marcar essas opções exibidas na validade da geometria. Contatos automáticos, nós duplicados, autointerseções, ó, polígonos e multipolígonos não podem ter buracos, coisas desse tipo, tá? Verificar se há feições dentro de outras feições, ou então as sobreposições, ó, verificar se há lacunas, né? Então, a gente pode marcar essa essas condições, tá? Eu vou modificar minha camada de entrada, tá? E vou executar.
Ele diz que eu não posso fazer essa verificação em modo de edição. Então, fecho minha edição, salvo minha camada, executo. Então, ele não mostrou nenhum erro de geometria. Por quê? Provavelmente a configuração que eu coloquei aqui não identificou. Então, para essa sobreposição, vamos testar aqui, por exemplo, verificar se há feições dentro de outras feições. Executar, não. Tá? Então, verificar se há sobreposições menores que, sei lá, vou colocar aqui um valor de, ele fala square, né? Deve ser em metros quadrados isso daqui. Vou colocar aqui um 100, não identificou. Tá? Então, a gente tem que dar mais condições para ele. Tá? Então, veja que é uma ferramenta um pouquinho mais complicada do que aquela que a gente tinha feito. Tá? Antes, que é o verificador de topologia. Eu tenho que especificar melhor essas condições. Deixa eu colocar aqui um valor mais absurdo para ver se ele entende. Ele ainda não entendeu. Tá? Então, vou colocar um mais absurdo ainda. Agora ele apareceu. É porque pela escala essa área aqui estava bem grande. Tá? Tive que colocar uma verificação de sobreposição com um valor muito elevado para ele dar um resultado. Quando eu clico nele, ele já me mostra exatamente qual é a região que está com problema. Tá? Então, eu posso, desde já, com esse resultado selecionado, corrigir o erro selecionado usando uma resolução padrão. Tá? Vamos clicar nessa resolução padrão. Ele corrigiu um erro, só que ele definiu que ainda existe um erro, por quê? Porque essa solução padrão dele não foi capaz de corrigir inteiramente, foi uma solução automática. Tá? Então, muitas vezes essas soluções automáticas não dão muito certo. Tá? Posso ainda, vou exemplificar aqui, vou entrar aqui no modo de edição. Ó, e criou aqui uma região estranha, né? Vou adicionar novamente um polígono se sobrepondo a outro. E vou fazer a verificação novamente. Estou em modo de edição, tenho que sair. Executo. E ó, agora apareceu um monte de erros, né? Provavelmente por conta disso aqui, tá? Mas vamos ver o erro de sobreposição. Ó. Ele está aqui. A gente pode expandir para ver o erro. Contato automático é muito comum também. Muitas vezes vocês estão vetorizando e aí vocês acabam indo e voltando por cima da mesma linha. Ó. Isso aqui vocês vão e voltam, aí ficam esses rabinhos para cima de outros polígonos e isso gera problemas. Mas aqui a gente tem a sobreposição. Vou clicar, ele encontrou a sobreposição. Ao invés de usar a resolução padrão, eu vou querer que ele pergunte. Tá? Então, qual é a opção que ele está dando? Remover a área de sobreposição do polígono vizinho com a borda mais curta compartilhada. Vou corrigir. Ainda assim, vejam, ele não cortou de uma maneira adequada. Tá? Então, esse método de verificação da geometria, ele é útil pelo menos para a gente ver onde é que está o erro. Verificado onde é que está o erro, vocês podem talvez fazer uma coisa mais prática, que seria deletar. Vou entrar aqui no meu modo de edição, né? Deletar e refazer, tá? Uma terceira opção seria, vou tirar esses polígonos aqui para facilitar. E agora vou criar novos polígonos, qualquer, com sobreposição entre eles. Ok. E agora eu vou usar, na caixa de ferramentas de processamento, vou buscar pela opção corrigir geometrias, dentro de geometria do vetor. Tá? Corrigir geometrias também vai ser um método meio que automático, tá? Que o QGIS vai fazer. Eu seleciono minha camada de entrada, que no caso é polígono,
E o método de reparo padrão dele é esse de estrutura, né? Ele vai fazer um ajuste nessas sobreposições. Ok? Posso, as geometrias corrigidas, salvar num arquivo ou GeoPackage já permanente, ou posso criar uma camada temporária só executando aqui. Se eu ver se essa camada temporária ficou legal, aí eu salvo em definitivo. Vou executar. Ó, o que ele fez? Ele automaticamente tirou aquelas sobreposições. Agora eu tenho, ó, no que ele definiu, cadê? Geometrias corrigidas. Vejam, eu tenho ausência de sobreposição entre eles, tá? Quando comparando com a outra, ó, cadê? Aqui eu tinha sobreposição, a geometria corrigida não tem sobreposição, tá? Veja que eu seleciono e eles estão individualizados. Tá? Já o outro, eu seleciono, eles têm uma região de sobreposição. Então, se vocês identificarem problemas topológicos, vocês podem tentar fazer essa correção mais ou menos automatizada aqui, tá? Mas é interessante vocês verificarem, seja com o verificador de geometrias ou de topologia, a existência desses erros, sendo que o de topologia é mais simples, né? A gente aplica ali algumas regras. O de geometrias tem uma complexidade um pouquinho maior para indicar esses erros, e vocês ou corrigem as geometrias com essa função, ou muitas vezes a saída mais prática é deletar o polígono que está com erro e refazer ele.